Boa tarde, amados. 6 de agosto de 2011. Para nós, uma data histórica. Estamos falando aqui de Houston e passamos o dia no Reliant Stadium, onde o governador do Texas fez uma convocação santa. Uma autoridade secular convocou o povo para se humilhar diante do Senhor. Ficamos muito tocados porque entendemos da parte de Deus que não foi um movimento político. Não houve uma menção política durante o encontro. Um agrupamento de em torno de 30 mil pessoas, cristãos do estado do Texas, nos reunimos, e eu estou incluído junto com a nossa família, com a nossa igreja amada, né? Expansão Ágape aqui do Texas, para celebrar diante do Senhor, mas acima de tudo, para nos humilharmos diante de Deus e buscarmos a face do Senhor e clamarmos pela sua misericórdia, porque temos visto que a sociedade tem se movido na direção contrária. A sociedade está se movendo na direção contrária. O Senhor hoje tem uma contenda com os habitantes da terra, mas a contenda não é com o povo da terra, a contenda é com os sacerdotes. E eu gostaria de citar 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 11, onde nós vamos ver a figura do rei Salomão como a figura de uma autoridade secular associada a uma autoridade eclesiástica, religiosa. O rei Salomão, então, ele se coloca como autoridade secular e como uma autoridade também uma autoridade espiritual. O verso 11, por que autoridade espiritual? Porque ele constrói a casa do Senhor, o templo de Deus, porque ele completou o templo de Deus, porque ele veio como filho de Davi, um homem segundo o coração de Deus, porque ele foi dada promessas, promessa de uma sabedoria, ele pediu sabedoria para comandar o povo, para direcionar o povo, uma autoridade secular que se torna uma autoridade espiritual, uma coisa tremenda. E no verso 11 diz assim: Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Ele completou a casa dele, a casa cheia de detalhes, de honra, de majestade, e completou o templo de Salomão, templo do Senhor, Deus em Jerusalém. Tudo quanto Salomão intentara fazer na casa do Senhor e na sua própria casa, ele o realizou com êxito. Porque nesse momento Salomão agradara ao coração de Deus. Deus então lhe deu a honra de construir essa casa na qual o Senhor seria adorado, a casa na qual o Senhor seria cultuado com as ofertas, os sacrifícios, com as ofertas de libação, com as ofertas pacíficas, com os holocaustos. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: Eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Aleluia! Eu ouvi a tua oração, veja que coisa importante, o Senhor ouvir a nossa oração e escolher para si o lugar de onde nós estamos orando, de onde nós estamos clamando a Ele, de uma forma regular, para ser casa de sacrifício. Então o Senhor disse: é aqui mesmo, é neste lugar. E eu creio com toda a sinceridade no meu coração que Deus tem escolhido Houston, a cidade de Houston, no coração do Texas, para iniciar uma obra de avivamento na América, um povo que se afastou do Senhor, uma nação que tem um valor estratégico para Deus, porque é uma nação que foi usada para confrontar muitas das ações malignas deste século e do século passado. Uma nação que foi usada historicamente, tem sido usada para suportar a nação de Israel, cujo propósito é divino. E agora então o Senhor diz: eu ouvi a tua oração e eu escolhi
esse lugar, como Deus tem escolhido o lugar de hoje. Hoje houve testificação do Espírito aqui em Houston, de que o Senhor ouviu a nossa oração. O Espírito de Deus se manifestou graciosamente. Os nossos corações se aquebrantaram e nós choramos na presença do Senhor, porque Deus operou maravilhas e houve um marco profético na cidade de Houston. O povo se apresentou não para se ufanar. Os pastores se apresentaram não para dizer que eles estão fazendo grande coisa, mas nos apresentamos para nos humilhar e declarar que temos falhado sim, que temos ido na contramão do plano de Deus, que temos permitido as divisões, as maledicências, os confrontos de palavras torpes, as corrupções, as podridões, os adultérios, as mentiras, as ações independentes de Deus, ministérios e ministérios independentes de Deus, as políticas, as fraudulências humanas, as maquinações tendentes ao erro. E aqui então o Senhor disse assim no verso 13: se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, que é o que está acontecendo hoje aqui nos Estados Unidos. Não há chuva, um calor monumental. Temperatura em Fahrenheit de 105, 104, 107, 108, 109 até 110. São temperaturas que já estão se aproximando de 50 graus Celsius. Não chove. O Senhor cerrou os céus são céus de bronze neste lugar hoje. Hoje existe juízo, sim, de Deus sobre esse lugar. E o juízo é relacionado com os nossos pecados, com as nossas ações, com as nossas atitudes, com a nossa falta de santidade, com a nossa falta de temor, com a nossa falta de aproximação a Deus, com a nossa independência, com o nosso orgulho, com a nossa cobiça. Isso tudo, como sacerdotes, hoje foi um dia de se chegar diante de Deus e se arrepender e chorar. E a palavra continua: se eu cerrar o céu, porque respondo ao pecado, se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, veja, sinais de juízo. A palavra continua: e glórias a Deus que a Bíblia tem os seus is e mas, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, povo de Deus, se humilhar e orar, buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Presta atenção, irmão, como a promessa de Deus está sendo colocada de uma forma tremenda para as nossas vidas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer quatro coisas, é o povo de Deus, não são os ímpios, o povo de Deus, se humilhar, orar, a humilhação quebra o orgulho, orar, se aproximar de Deus e conversar e clamar ao Senhor, se desviar dos seus maus caminhos, parar de pecar, parar de fazer a coisa errada, é reconhecer e parar de pecar. Jesus Cristo sempre falou: vaze e não peques mais. Orar, se arrepender dos seus maus caminhos, se desviar dos seus maus caminhos, buscar a minha face, se aproximar de Deus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sara a nossa terra, Senhor. E é isso que aconteceu hoje como marco profético. É claro que haverá toda uma sequência, mas hoje o povo de Deus se reuniu em uníssono, em acorde, para buscar a face de Deus. A Ele seja toda a honra e toda a glória, para que Deus seja louvado na nossa humilhação e Ele seja glorificado. E nós queremos deixar isso gravado neste dia 6 de agosto de 2011 como marco profético, que o mundo saiba, através da internet, o que aconteceu na cidade de Houston. Em nome do Senhor Jesus. Amém.